Hoje, para aqueles que são estudiosos da palavra de Deus, às vezes nós nos deparamos com algum texto, e às vezes nós tentamos trazer à luz da palavra de Deus o significado do texto, não somente o significado do texto, da palavra, que às vezes nós encontramos em um texto que nós temos alguma dificuldade de interpretação, mas também não somente voltando na originalidade, ou seja, na etimologia da palavra, na semântica da palavra, na morfologia da palavra, nada disso, não só isso, mas também nós valorizamos muito o significado da palavra. E às vezes nós temos algumas dificuldades, porque no caminhar, na nossa caminhada cristã, principalmente, eu já estou com 40, o Cristo deve ter uns 28, por aí, só de igreja que eu estou falando, Cristiano. E aí às vezes nós, quando aprendemos um outro conceito ou uma nova maneira de ver um texto, a ideia que aquele que fala ou aquele que expõe um texto, ele é mal entendido ou mal interpretado, porque principalmente eu não tento desconstruir nada que os irmãos tenham aprendido na sua caminhada cristã, nada disso, nada de desconstruir para construir outro conceito, nada disso. Nosso objetivo é tão somente agregar outros conhecimentos, e que diante desse outro conhecimento, os irmãos possam entender. Está um pouquinho o eco aqui, eu não sou um Tim Maia não, mas eu acho que está alto aqui para mim, fazendo favor. E aí a gente vai aprender. Exemplo, hoje nós falamos muito sobre a soberania de Deus, o reinado do Senhor, mas será que nós sabemos o significado, o que significa esse reinado, essa soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre o reinado do mundo, das nações, entre os povos? E aí a gente fica pensando, será que de fato eu compreendo o que é a soberania de Deus nas nossas vidas? Porque às vezes quando acontece algo desagradável, ou uma circunstância negativa, logo pensamos que Deus nos abandonou nesse mundo, Deus não está mais conosco. Então nós começamos a fraquejar ou realmente a questionar algumas possibilidades da nossa existência. Eu convido a você nesse instante a abrir a sua Bíblia em Salmo 1. Nós estaremos pensando algumas ideias que vai nos refletir sobre esse Jesus, o sol da justiça. Nós estaremos, e aqui eu não quero parabenizar o Abner, ele que fez aí essa logo, e ele como um bom design, é muito interessante esse sol da justiça. Eu perguntei a ele, Abner, o que significa essa imagem, E aí eu falei assim, o sol sobre a Bíblia. Ele falou, não, é Jesus, o sol da justiça revelado através da sua palavra. Amém. Que realmente nós possamos valorizar esse sol da justiça que se revelou através da tua palavra. É óbvio que não compreendemos e não sabemos todo o ser de Deus, é óbvio, é claro, mas aquilo que Ele permitiu que nós conhecemos de forma relacional com Ele, está na sua palavra. Vamos lá, Salmo 1, diz assim a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura junto comigo. Tem uma projeção aí, tem uma Bíblia online aí, para que todos possam, eu faço a leitura aqui, os irmãos, eu faço o verso ímpar e os irmãos os versos pares. Quando as irmãs estão procurando ali, eu gostaria já de fazer uma introdução sobre esse salmo. Esse salmo, ele traz uma realidade de dois caminhos para a nossa vida: o caminho do justo e o caminho do criminoso. E aqui esse salmo não fala de dualismo, ou seja, de algo filosófico entre bem e mal, nada disso, mas uma dualidade, ou seja, uma realidade da nossa vida, da nossa existência. Então existe dois caminhos, a do justo
Em outra, na minha tradução vai falar do criminoso, ou o ímpio, enfim, não me importa. Mas ele vai fazer realmente, oferece uma síntese dos ensinamentos bíblicos. E aí então a gente começa a compreender o porquê do senhorio de Cristo, o porquê Cristo é rei e porquê que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Esse salmo, irmãos, eu quero fazer essa observação. E como eu disse no início, não quero desconstruir nada, nem apresentar algo novo para os irmãos, mas esse salmo não fala dos nossos relacionamentos, ou seja, que nós não devemos ter amigos que não sejam da igreja. Esse salmo não fala disso, porque às vezes eu aprendi isso. É óbvio que ele faz uma distinção desses dois caminhos, e aí a gente vai entender o porquê dessa distinção e para que dessa distinção. Essa dialética dessas duas estradas, ela culmina no julgamento, onde o justo, ele tem a vida eterna, e onde o ímpio, ele tem a perdição, ele tem a morte. Esse salmo também ele traz os benefícios que nós, os justos, aqueles que não caem no encantamento e na progressão do mal. Quem segue o conselho dos criminosos se deterá no caminho dos perversos e acabará zombando das realidades divinas. E aí quem segue o conselho dos criminosos começa a zombar das coisas divinas. Mas como assim, Anderson? Zombar de que maneira? Desde a queda, irmãos, o inimigo sempre faz oposição ao reinado de Deus, à soberania de Deus. É por isso que então a palavra de Deus nos diz que ele se faz de serpente para contestar a criação de Deus. Então, logo então, a gente vai perceber que esse salmo, então, o salmo primeiro, ele é o início dessa oposição entre as nações contra o Messias de Deus e o povo de Deus. Se você perceber no Salmo 3 a 8, nós teremos essa negação, onde no Salmo 3, o ímpio ele vai questionar: há porventura salvação? Então no Salmo 3, no verso 3, o justo vai dizer: há salvação. Se em diante, ele vai continuar então no Salmo 4, onde o justo confia em Deus, já o ímpio busca o que é ilusório, efêmero, passageiro. E a nossa esperança então está firmado na eternidade. E no 5, o criminoso ou ímpio, ele começa a mentir, ele começa a caluniar, ele começa a difamar. Já o justo se apega na sua esperança. Esse salmo, até o Salmo 40, 41, ele vai falar da realeza de Cristo. Ele vai falar do governo de Cristo. E nós precisamos entender e compreender o porquê desses conceitos, ficar bem definido na nossa caminhada cristã. Vamos lá? Salmo 1 diz assim, tem aí o Salmo 1? Vamos lá, deixa eu ler aqui então na minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. E o verso 4 agora faz um contraste decisivo, ele agora vai fazer uma descrição do ímpio, e diz assim: não é assim com os ímpios, eles são como palhas que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui, pode projetar, o salmista então ele desenvolve a primeira tese no primeiro capítulo, e aqui, bem-aventurado, irmãos, ela foi traduzida na Septuaginta. Os irmãos sabem que a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego.
E aí, bem-aventurado, a palavra no original aqui, no hebraico, é asherei. Ele não tem nada a ver com o bem-aventurado. Mas nós precisamos entender o contexto. Porque dizia que somente os deuses eram capazes de atingir a felicidade. E aqueles que faziam a sua devoção aos deuses também poderiam compartilhar dessa felicidade. Já a filosofia, naquela época, 500 anos aproximadamente antes de Cristo, dizia que a felicidade está na busca do prazer. Vai guardando esses conceitos. A felicidade é a busca pelo seu prazer. Já aproximadamente 300 anos antes de Cristo, Epicuro também dizia que a satisfação do seu prazer, da vontade do homem, é que traria felicidade. E aí então, essa tradução de bem-aventurado ou feliz é aquele que anda. Mas a primeira tese do salmista é de um homem que está em pé, em marcha nesse caminho. Ele sabe que o seu encontro é Deus. E aí, a mesma palavra que aparece aqui nesse texto no hebraico, vai aparecer também em Isaías, no primeiro capítulo, verso 17, que vai dar a ideia de que aquele que alivia os oprimidos. Em Isaías 3,12 também vai dar aqueles que orientam, ou seja, no hebraico, esse homem que está em pé, esse homem que está em marcha, é aquele também que guia. É por isso que Jó, também essa palavra vai estar lá em Jó, capítulo 29, o verso 11, quando Jó então ele começa a questionar, porque Jó era abençoado, e todos os homens famosos ou ricos da sua época procuravam conselho por Jó, e ele era guia. Vocês podem conferir, ele guiava os pobres, ele conduzia os pobres. Então a ideia do salmista é aquele que está diante do caminho de Deus, aquele no encontro com seu Senhor, ele é sim feliz. Então aqui, não é que eu estou apresentando, mas eu gostaria de passar essa informação, porque já tem alguns estudiosos que vão contestar, dizendo que devido a isso, aquilo outro, essa palavra foi mudada na Septuaginta, enfim. Mas nós sabemos que o sentido do texto é o mesmo. O homem que se coloca em pé, em marcha, ele está seguindo. E aí a gente vai entender por que eu disse que esse homem é o guia. Se você pegar essa palavra também e aplicar na questão de busca pelo conhecimento, Provérbios 4:14, vai nos ensinar muito, Provérbios 23, 19 também, essa palavra vai aparecer. Enfim, a gente tem a fonte interna que prova a responsabilidade de que o justo que está nesse caminho, marchando, ele também tem algumas responsabilidades. Por isso que o primeiro movimento que o homem faz é não ir no conselho dos ímpios, é não ir. Por quê? Já que nós estamos em marcha, nós temos o conhecimento da verdade, nós também temos a responsabilidade de guiar esses que estão nesse outro caminho, e não ao contrário. É por isso que ele não vai, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta, porque a ideia dessa progressão do mal é uma realidade, e o texto nos ensina isso, esses 3 verbos: ir, deter e habitar. O salmista ele continua então, pode passar, por gentileza, a trazer outras ideias do desejo desse homem que está em marcha ao encontro de Deus. Eu vou arriscar aqui citar Lacan, a Leandra está ali em cima, mas Lacan vai dizer que o homem é um ser faltante. Eu olhei para a Leandra e lembrei de Lacan. O homem é um ser faltante. Vou explicar esse versículo com essa ideia. O homem, como ele é um ser faltante, ele pega no objeto,
ele satisfaz o seu desejo, mas imediatamente depois gera outro desejo. Entendeu? Principalmente os jovens, somos e temos muitos desejos. Você pode pegar o objeto, você pode satisfazer esse desejo, mas amanhã virá novamente o mesmo desejo. Já o desejo do justo é diferente. O seu desejo, o seu prazer amoroso está na lei do Senhor. E isso permite que o homem se escape ou ele se desvie de tais desejos, de tais satisfações. Por isso que o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, esse prazer, essa compreensão que emana tudo de Deus, ele se sente satisfeito. É por isso que às vezes a gente bate a cabeça. Porque às vezes nós pensamos que, e aí eu vou usar uma outra ideia, que infelizmente alguns usam desse texto para simplesmente limitar. Como se aqui fosse o sagrado e o profano. Simplesmente como uma regra. Como se fosse, aqui você não pode ir, aqui você pode ir. Mas por quê? Qual a razão dessa linha? Qual a razão desse limite? E aí então a gente busca a resposta. Por quê? Para quê? Só basta você isso, saber que aqui é gospel, aqui é secular. Eu não estou dizendo, irmãos, que devemos não ter um comportamento compatível com aquilo que cremos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, da maneira em que nós não buscamos diante da presença de Deus, da palavra de Deus, o nosso prazer está nessa lei, nessa meditação, a tal ponto que eu compreendo que Deus, Ele é soberano sobre toda a terra, sobre tudo, meus irmãos. Não existe 1 centímetro de terra nesse mundo que esse sol da justiça não atinja. Quando então eu começo a dizer que eu começo a colocar limites de qualquer jeito, eu estou dizendo que algumas coisas vêm de Deus, que a soberania de Deus vem até aqui, o senhorio de Deus não. Deus é Senhor sobre toda a terra, sobre todo o universo. O que eu quero dizer com isso? Busque em Deus o entendimento, busque a satisfação através da palavra de Deus, que você vai entender que a soberania, o senhorio de Cristo está sobre a sua vida e você pode entrar em qualquer lugar, porque você sabe que você não vai ceder, você não vai satisfazer com esses desejos efêmeros, porque o seu coração está aí na eternidade, no encontro com Deus. Todos nós temos nossos questionamentos, todos nós temos as nossas inquietações, e quando não buscamos nessa lei a satisfação ou a compreensão da palavra de Deus, realmente nós começamos a sucumbir, e aí eu começo então a reprimir, e aí essa repreensão de qualquer forma, ou de qualquer jeito, ela não é satisfatória. Então por isso que esse desejo desse homem que está em marcha, ele vai trazer um efeito através da palavra de Deus, e saber que tudo é desígnio de Deus, tudo emana de Deus, não simplesmente através da sua palavra, também de tudo, ele sabe que o Senhor é Criador de todas as coisas. Eu disse no início que a oposição que o inimigo faz e as nações fazem, o ímpio faz isso, é não aceitar o reinado de Deus, a soberania de Deus e a criação de Deus. É por isso que às vezes a gente começa então a pensar que, devido às nossas dúvidas, é por isso que é melhor colocar um limite. Mas ao invés de estarmos diante de Deus buscando entendimento através da sua palavra, então nós começamos a criar regras,
normas, outras coisas, menos a compreensão de Deus. E aí, esse jovem, pode passar, por gentileza. Temos agora uma analogia de uma árvore. Quando então esse homem que está em marcha, ele não cede, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, ele reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo o que ele precisa emana de Deus, ele tem a sua satisfação em Deus. Ele agora é uma árvore plantada junto às correntes de água. É muito interessante essa analogia. Todo esse salmo é uma analogia, é um contraste decisivo na caminhada do justo e na conduta do ímpio. E mais uma vez, então, o salmista ele vai trazer essa compreensão, por que esse Deus é o Criador. Ele traz a analogia dessa árvore. Ele volta, Gênesis capítulo 2, no verso 10 a 14, se não me falha a memória, e é interessante que essa árvore, ela é o limite da sua estabilidade. Ele agora compreende que Deus é o seu Criador, Ele é o seu Salvador, Ele é Rei, Ele é soberano, e Ele tem uma estabilidade, Ele é plantado junto às correntes de água. O que isso quer dizer? Onde Ele mergulha as suas raízes, e ao céu, para o qual estende as suas flores e os seus frutos. É a árvore da vida, cujo simbolismo significa a eternidade da vida. Ela está no limite entre a terra criada e as águas da eternidade. O que isso quer dizer, Anderson? Ele traz a sua estabilidade. Ele é confiante na palavra de Deus. Não somente o Deus que é Criador, mas que agora é Salvador. Que esse Deus é o caminho, é a satisfação do homem, através da sua lei revelada. Palavra essa que estava na criação. Disse Deus, haja luz e houve luz. Que esse universo foi criado através da palavra de Deus. E João também vai testificar da mesma forma no seu primeiro capítulo. E aí não é assim com o ímpio. E a gente vai ver depois a analogia que ele faz sobre a árvore. O fruto do justo está pronto em toda a sua estação. O seu triunfo. Pode passar, por gentileza. E aí ele faz uma analogia de que foi transplantado. Na nossa tradução está plantado, mas ali está, a ideia mesmo é de transplantado. É o que o apóstolo Paulo vai, pode passar, por gentileza, vai nos explicar em Colossenses, no capítulo 1, do verso 10 a 14. Ele vai dizer o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder do Senhor, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transplantou ou transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A ideia aqui é que você, como esse justo, já do conhecimento, com conhecimento, pode voltar por gentileza, com esse conhecimento de Deus, e crescendo a cada dia mais, através da palavra de Deus, você tenha a estabilidade. O apóstolo Pedro ele vai dizer que a mesma ideia, não sejamos inconstantes como as ondas do mar, ou levados em qualquer vento de doutrina. O salmista então ele faz essa estabilidade dessa árvore aqui, ele está já consciente, e a ideia aqui também de frutificar. E aí às vezes, entre uma árvore para frutificar, eu não sei aqui quem já plantou, mas tem um tempo da floração, ou seja, da flor surgir, para depois surgir o fruto. O salmista está trazendo a ideia de que nós precisamos
sempre nessa busca, nesse conhecimento de Deus, e ter essa paciência para que nós possamos crescer nesse conhecimento, no poder do Senhor, de tal maneira, onde eu for, a minha conduta seja desejável. A ideia do texto é essa. Você já chegou no lugar e teve aquela recepção? É ter uma conduta desejável. É por isso que esse contraste decisivo, essa analogia desses dois caminhos, de que nós precisamos buscar esse conhecimento, estar enraizado nesse conhecimento, com o nosso pensamento voltado para a eternidade, pensando também na nossa conduta, que essa nossa conduta seja uma conduta desejável, ou seja, de alguém nos seguir. É o que o apóstolo Paulo diz, mais ou menos, quando ele fala: sejais os meus imitadores, como eu imito Cristo. E aí, então, o seu triunfo, pode passar. E aí a gente vai chegar aos canais de água, que eu já citei. E aí é muito interessante que, como canais de água que existe na criação, em Gênesis, também como existia no Egito, existiam tipo canais que as pessoas deveriam fazer para irrigação. Hoje, a transposição do Rio São Francisco, para que haja vida no sertão. O nosso único trabalho é simplesmente corresponder, porque Deus nos dá a possibilidade de crescer e de atingir uma estatura sem padecer no deserto, sem padecer em terra seca. Ou seja, pessoas que se dizem que estão no caminho de Deus, mas não têm um conhecimento de Deus, não se aperfeiçoa no conhecimento da palavra de Deus, não tem uma conduta desejável. Infelizmente, você pode ficar em terra seca. Essa é a ideia do texto. Porque a ideia que o texto traz de águas vivas do justo é essa. A oportunidade que Deus nos dá de crescer e não padecer. Essa é a nossa esperança. Porque naquele contexto as pessoas achavam que bem-aventurado ou abençoado, seja, que jamais poderia acontecer alguma coisa desagradável. Não só naquele tempo. Hoje também, infelizmente, algumas pessoas acham, e aqui eu quero compartilhar uma particularidade minha, que quando a minha casa foi furtada, sabe o que eu ouvi? Deve estar acontecendo alguma coisa na sua vida. Eu lembrei logo dos amigos de Jó. Você deve estar em pecado. Eu falei: como assim? E aí eu estava até perguntando o pastor Álvaro, que eu disse alguma coisa a Nádia num dia na praça. A gente se encontrou, porque ele ficou com a minha esposa, porque eu não queria, para que eles não pudessem entrar na cena do crime. E aí eu lembrei que eu disse algo mais ou menos assim. Eu falei assim: eu dou graças a Deus que a graça me alcançou. Eu prefiro ser a vítima do que o assaltante. E eu orei. Eu pedi a Deus que Deus alcançasse aquele homem. E o que mais me doeu, que eu tive que fazer o papel da polícia, eu tive que investigar a vida daquele homem, e nessa investigação eu descobri que ele tem um filho de alta periculosidade, a filha também. E eu falei: Deus, tem misericórdia dessa família, estão em terra seca. Percebe, irmãos, a gente não pode limitar a bênção de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus na nossa vida em bens materiais ou bem-estar, ou que nós sejamos imunes ao que está sujeito. Aí você pergunta: mas onde está o senhorio de Deus? Onde está o domínio de Deus? Irmão, nada escapa do controle de Deus. Aí eu brinco com meus amigos monergistas que Deus é tão soberano que te deixa escolher.
Deus é tão soberano que deixa o homem agir, mas está diante dele a possibilidade de não ser mais terra seca. Está diante de nós também, irmãos, a possibilidade de estarmos crescendo diante de Deus, mas só iremos crescer, meus irmãos, compreendendo cada vez mais o sol da justiça, esse sol da justiça que é revelado através da sua palavra. E a ideia do texto então continua, pode passar por gentileza, que ele não murcha. Nesses versículos ele sempre vai fazer esse contraste, ele sempre vai fazer essa analogia do justo. E o que significa ele não murchar? É uma clara alusão à vida, ou seja, à eternidade. A vida do justo não está mais sujeita ao ritmo natural. Amém, irmãos? Se você crê na eternidade, a sua vida não está mais no curso natural da vida. Nós não morreremos mais. A ideia do texto, não murcha, ou seja, assim como a árvore está sujeita às estações, dá o seu fruto no tempo certo, ele está junto a uma corrente de águas, ela é viva, ela não está em terra seca. Agora a analogia que ele faz de não murchar, ou seja, a nossa visão agora, já não temos mais morte, a morte já não reina mais sobre as nossas vidas, porque nós temos vida eterna. E aí, a obra do justo, então, ela está firmada através da lei de Deus, através da palavra de Deus. E aí o triunfo do justo, sabe qual que é? Que ele já não tem mais sua vontade. E aí então a fusão da vontade dele com a vontade de Deus. Infelizmente, em algumas traduções vai estar ali prosperidade, mas a palavra correta, o seu triunfo é esse. Porque infelizmente, e quando eu era pequeno não, né? Quando eu era novo, sempre quando eu fazia alguma coisa, eu virava e dava errado, eu falava assim: Senhor, mas não está na sua palavra que tudo que eu fizer prosperará, Pai. Por que está dando errado? Isso é uma interpretação literal, né? Mas o sentido do texto é esse, o nosso triunfo. E aí está a base da nossa espiritualidade bíblica, que eu não vejo outro tipo de espiritualidade sem esse triunfo, ou seja, me esvaziando da minha vontade, fazendo a vontade de Deus. Aí sim, eu começo então a ter a minha espiritualidade, o meu crescimento, o meu desenvolvimento cristão. E aí, coisa difícil é para nós, esvaziar das nossas vontades. É por isso que esses homens, o ímpio, ele faz a oposição a Deus, porque ele não quer mais seguir aquilo que Deus criou, ele não quer mais seguir aquilo que Deus estabeleceu, não como regra, ou uma simples regra, mas aquilo que faz sentido para a nossa conduta, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Deus então estabelece algumas coisas, e o homem não quer se esvaziar da sua vontade, quer fazer a sua vontade, se apoia na sua autossuficiência, no seu orgulho, no seu ego, dizendo para Deus: Deus, eu serei o dono da minha história, eu irei escrever a minha história. Infelizmente esse homem está sujeito à morte. Pode passar. Então nós chegamos agora à vida do ímpio. Então nós vimos todo o benefício do justo, o desenvolvimento do justo, o crescimento do justo, a presença de Deus na nossa vida em momentos difíceis. Não é assim com os ímpios. Eles são como gluma. Aí na nossa tradução está como palha. Gluma é uma... Quem que entende de flor vai me ajudar. É como se fosse algo que envolvesse uma flor, mais ou menos. Não sei, nós valadarenses já vimos muito isso, né? No vento, uma sementinha e uma florzinha voando. Não sei se alguém já viu aqui, né? O pessoal da cidade não vai ver essas coisas. Já viu, Cris? Né? E uma sementinha e o vento levando.
E aí o salmista ele vai dizer, não é assim com os ímpios, ou seja, traz agora a questão da instabilidade do ímpio, a instabilidade daquele que não desenvolve o seu crescimento espiritual, na sua caminhada cristã, pode ser comparado a essa pessoa. É importante sabermos os valores cristãos, os preceitos de Deus, aquilo que Deus propõe a nós. Cabe a nós ouvir a voz de Deus, cabe a nós esvaziarmos da nossa vontade para que nós possamos crescer diante de Deus, deixar que Deus realmente faça com que realmente nós possamos desenvolver diante dEle, na nossa caminhada cristã. E aí ele faz essa comparação, são como essa gluma. E é interessante que com o sopro, essa gluma, e aí é uma palavra que ela traz uma ambivalência, um dois sentidos, de que é o sopro de Deus ou uma tempestade. A diferença não é assim com o ímpio, porque na tempestade ele já o justo, conhecedor da palavra de Deus, vem a tempestade, vem a chuva, mas a sua vida está firmada na rocha. Essas são as palavras de Jesus, irmãos. O salmista traz uma ideia, Jesus explica essa ideia. E aí a chuva cai tanto nos justos e dos ímpios, mas a diferença é que o justo está firmado na rocha, mas aquele homem que construiu a sua casa na areia é como palha, é como a gluma. O vento leva, a tempestade leva, as incertezas da vida leva, a falta de conhecimento de Deus leva, a falta de compromisso com Deus também leva, e a falta de fé também some. A ideia que o salmista traz, ele faz esse contraste, ele vai dizer isso, e é interessante que no versículo 5, então, depois de definir essas três categorias, do criminoso, do faltoso e do justo, pode seguir. Aí nós temos a comunidade dos justos, né? Aquele que fez oposição aos conselhos do criminoso, ou seja, aqueles que não trocou os valores eternos por valores efêmeros, passageiros. Você jovem que não troca Deus por nada da sua vida, você tem essa certeza na sua vida que vale a pena, porque é esse caminho que traz a verdadeira satisfação, é esse caminho que vai realmente nos conduzir a essa comunidade. E aí os zombadores, ele traz novamente, né, a ideia de que não está nesse caminho, e que o justo está no caminho da vida, no caminho da luz, sob o sol da justiça que é Jesus. E o verso 6, então, Deus penetra, na nossa tradução aqui vai dizer que Deus recompensa o caminho do justo, ou seja, Ele está conosco, Ele sabe o nosso andar, Ele sabe a nossa necessidade, então Ele vai penetrar, Ele vai estar junto conosco. Sabe qual a diferença de Deus estar junto conosco na nossa caminhada? A ideia que o autor traz no primeiro versículo, de que esse homem que está em marcha com esse Cristo, não existe nenhum obstáculo nesse caminho. Quando eu falo obstáculo, não estou dizendo os momentos difíceis, algumas incertezas que está na nossa caminhada ou na nossa existência, mas através de Cristo Jesus, quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, nesse caminho que proporciona para nós, não existe nenhum obstáculo. E às vezes, quando nós estivermos em um momento difícil, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Agora eu não lembro o endereço certinho, mas certa vez, Daniel, quando ele estava diante do rei, naquele veredito, Daniel vira para aquele rei e diz: ó rei, e mesmo se Deus não livrarmos
Dessa fornalha, o nosso objetivo está proposto, que é não se curvar, que é não ir no conselho desses ímpios, que não é deter no caminho dos perversos. Porque Deus está conosco, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e sabe de tudo que nós necessitamos. Eu gostaria de concluir com uma fala de Eliot, que vai dizer o seguinte, e aí fazendo toda essa analogia do sol da justiça, a importância que nós precisamos ter diante de Deus, crescer diante de Deus. Pode passar a conclusão, por favor. Ele vai dizer o seguinte: à medida que o sol nascente difunde luz e calor, de modo que tudo que é saudável na natureza revive e levanta a cabeça, enquanto as plantas que não têm profundidade, ou seja, essa conclusão é uma analogia, vou parafrasear o que Eliot diz, ele vai mais ou menos assim: quando a luz ou quando a verdade nos atinge, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Então ele faz essa analogia à natureza, né? Não sei quem já plantou alguma coisa e essa planta não tem raiz, o sol bate, o que é que acontece com ela? Ela morre, porque ela não tem a certeza, ela não tem a convicção, ela não tem a palavra de Deus, ela não tem a certeza, ela não tem esperança. Então a profundidade da raiz são queimadas, ela desaparece, de modo que o advento do reinado da justiça, que recompensará o justo e o ímpio, cada um de acordo com seus desertos, as suas incertezas, o seu modo de viver, dissipará toda a escuridão e a dúvida e curará todas as suas feridas, que aparente a injustiça da conduta dos assuntos infligiu no coração do justo.